Olá, prezados, eu sou Lucas Oliveira, advogado criminalista, e hoje vamos dar sequência ao nosso curso de atualização acerca do pacote anticrime. A aula de hoje é a aula 2, tá? Já passamos 4 blocos da aula 1, que versava sobre as modificações no Código Penal. Agora iremos iniciar a sequência do Código de Processo Penal, portanto, aula 2. Então a divisão vai ficar assim: aula 1, Direito Penal, aula 2, Processo Penal, aula 3, Leis Especiais. E dentro de cada aula, por óbvio, vão ter blocos separados diante da extensão das matérias. Estamos de volta, gente, e vamos iniciar nossa aula de hoje, que versará sobre o juiz das garantias. Sem dúvida nenhuma, um grande avanço da legislação brasileira, acompanhando toda a epistemologia do processo penal de diversos países, inclusive da América Latina, que já tinham a figura do juiz de garantias como algo básico, como algo basilar do sistema acusatório. Tá? Vejo qualquer tipo de crítica a essa modificação legislativa alinhada a um processo penal inquisitório voltado à supressão de direitos e garantias, para se condenar mais facilmente os réus. Então, gente, sem mais delongas, vamos agora para o slide. Gente, só para dar uma apanhada geral e que a aula não fique extensa, o juiz das garantias foi suspenso pela DIN 6298, tá? De relatoria do Fux. Inicialmente tinha sido suspenso por 130 dias pelo Toffoli e depois suspenso sem prazo pelo ministro Fux, relator Fux. Tá? Então, ficou assim, né? Suspenso. Tudo que é bom é suspenso. Então, gente, eu não vou fazer a leitura da lei, por quê? Só vou ler aqui o caput, né, dos artigos, porque senão vai ficar muito extenso. Senão a gente não vai conseguir deixar a aula dinâmica, vai ficar muito grande. Peço que vocês façam a leitura no material escrito que está aqui embaixo para que vocês realizem o download, tá? Eu vou ler inicialmente, depois a gente prossegue com a explicação. O artigo 3º-A prevê: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autoridade prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Aí são as hipóteses que a gente vai acompanhar mais para frente, tá? Aí vocês baixam o material que está tudo separadinho aí para vocês fazerem a leitura. Como se vê, gente, essa previsão vem consagrar o sistema acusatório, acabando com a discussão se o sistema é acusatório, se é o sistema inquisitório, se é misto, se é um sistema híbrido, tá? E a lei está dizendo, é um sistema acusatório. Então a gente tem que seguir os princípios acusatórios. Até porque a Constituição, mesmo que não expressamente diga que o sistema é acusatório, se os princípios expressos, imediatos, mais importantes, estão prevendo, fazendo que, numa leitura lógica de hermenêutica jurídica, a gente entenda que ela quer um sistema acusatório. Aí fica vedada a iniciativa do juiz na fase investigatória, tá? Ele não pode tomar nenhuma iniciativa, por exemplo, se ele quiser que seja feita busca e apreensão na casa do imputado, do investigado, no caso. Não será possível se o Ministério Público não pedir, tá? Ou seja, o juiz não pode requerer nada sem o Ministério Público ter pedido. E também é vedado a iniciativa, a substituição da iniciativa probatória. O juiz, o Ministério Público não pediu, eu vou pedir. Não, tá errado, tá? Não pode. Gente, a criação do juiz das garantias é um anseio antigo da parcela garantista do direito penal, tá? Do direito processual penal e penal. Até porque não se pode falar em Estado de Direito sem uma leitura garantista dessas figuras. Tá? Então, automaticamente, todo mundo que é contra um direito penal garantista e um processo penal garantista é contra a democracia, é contra o Estado de Direito. Então, por essa razão, é importantíssimo ter 2 juízes,
tá? Acredito eu que deveria ser no processo inteiro, não só na fase investigatória, para que aquele juiz não entenda que ele faz parte da acusação, porque na fase investigatória a defesa fica meio escanteada, né? É um sistema que vigora o sistema inquisitório. Portanto, as requisições feitas pela defesa vão ser meramente analisadas se vai ser cumpridas ou não. Não tem a obrigação de serem cumpridas, mas as requisições feitas pela acusação, sim. E, antigamente, ou atualmente, vigora que o juiz pode sim pedir diligências, pode sim ter acesso aos autos, pode sim ser parte acusatória do sistema. Então, é importante desvincular o juiz da acusação. O que acontecia é que o juiz, ele poderia, por exemplo, mandava prender o cara provisoriamente sem iniciativa do Ministério Público, ou determinava que fosse feita a diligência no sentido de busca e apreensão de ofício. Depois esse juiz ia querer ver esse cara condenado. Como é que ele ia justificar? Como é que ele ia justificar um abuso tão grande na esfera individual desse cidadão investigado, se não fosse condenando? Ao mesmo tempo, ele poderia sentir que seu trabalho, naquele momento lá de investigação, foi em vão. Então, para se evitar isso, é melhor separar, né? Por quê? Por que eu tenho que entender que o juiz não pode ter essa visão toda? Por exemplo, se ele foi lá, investigou e descobriu. Por que eu não posso admitir isso? Por conta que o juiz tem que ser imparcial, gente. Ele não pode fazer parte ali não pode fazer ali parte da acusação, senão ele está quebrando o princípio da imparcialidade, tá? E dificulta muito um processo penal justo. Então, gente, só para a gente entender quais são as hipóteses em que o juiz de garantias é competente, a gente vai fazer essa leitura aqui dinâmica, tá? Vamos lá. Receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, zelar pela observância dos direitos do preso, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetitíveis, assegurar o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral, prorrogar o prazo de duração do inquérito por até 15 dias, como regra, estando o investigado preso, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica no fluxo da comunicação em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de prova que restringem os direitos fundamentais do investigado, julgar habeas corpus impetrados antes do oferecimento da denúncia, desde que, naturalmente, a autoridade coatora não seja de igual ou superior hierarquia, determinar a instauração de incidente de insanidade mental, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidas no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. Deferir o pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Outras matérias inerentes às atribuições relativas à supervisão da investigação criminal. Bem, como se vê, o juiz das garantias ficou responsável pela atuação desde a instauração do inquérito penal até o recebimento da denúncia, tá? Muito embora entenda que teria que ser em todo o processo penal para se evitar essa contaminação cognitiva do juiz que julga com o juiz que decide as questões procedimentais, eu entendo que deveria ser estendido isso não só para a fase investigatória, tá?
mas também para todo o processo penal, que é importante ter um segundo juiz ali para decidir as questões processuais de não andamento ao processo, como acontece no Chile, por exemplo. O juiz de garantias será designado conforme as normas lá de atribuições da organização da justiça, né? E também as comarcas que funcionem com apenas um juiz, será suprida essa falta com rodízio de juízes, né, entre comarcas. Bem, outra questão muito importante é que nessa previsão é que o inquérito policial vai ficar separado do resto dos autos. Vai ficar em localidade própria, em que apenas a acusação e a defesa terão acesso a esses autos. O juiz não terá mais acesso a esse inquérito. O juiz que julgar não vai ter acesso a esse inquérito. Para que se evite justamente aquela velha desculpa de que o juiz está cotejando as informações colhidas no inquérito com as colhidas nos autos, né? Nos autos do processo, que geralmente acontecia porque não se tem no nosso processo penal, no nosso sistema de investigação, é muito parco. Então as provas colhidas no inquérito eram tudo o que tinha para se condenar. E essa previsão justamente visa impedir que o juiz condene com base no sistema inquisitório, tá? Então, gente, o artigo 3º-F prevê o seguinte: o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com o órgão da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Então, gente, essa previsão busca assegurar o direito do preso à integridade física e moral, tá? A partir do momento que um órgão da imprensa vem e divulga a imagem dessa pessoa, expondo essa pessoa ao ridículo, ela está colocando em xeque um edito da Constituição que prevê que não é possível explorar a imagem da pessoa para colocar ela em situação de perigo, principalmente quando está encarcerada, tá? Então, gente, a gente vai tratar em outros momentos coisas também correlatas ao juiz das garantias no decorrer do estudo das alterações do Código de Processo Penal. Então, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, que vocês comentem o que vocês acharam das modificações legislativas, principalmente no que é atinente ao juiz de garantias, tá? Forte abraço e até a próxima.